Ouvinte gregário, obrigado por estar mais uma vez conosco aqui. Eu sou Álvaro Pacheco e na minha companhia o Fernando Sintra, um brasileiro que produzia conteúdo do ciclismo, se mudou para a Europa e tem muita coisa para contar, mas principalmente um trabalho que ele fez que não é novo, mas para divulgar mais uma vez, que é o 100 Subidas Mais Difíceis do Brasil. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado, Álvaro, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. E você está gravando esse programa, você mora na Itália hoje, né? Sim, no norte. Então, vamos lá na brincadeira da tua história com ciclismo. Você é ciclista, produzia conteúdo em português? Sim. Eu devo dizer que a história começou de verdade. Assim, todo mundo tem a história para contar com o bike quando começa a pedalar. A minha parte 2 foi no ano de 2013, então faz 10 anos, quando eu me mudei para a Europa pela primeira vez. Então, um destino não convencional. Eu morei 6 meses na Lituânia e depois 1 ano e meio na Romênia. E teve, nesse percurso, eu fiz um intercâmbio de trabalho, né? E teve um percurso que aconteceu entre esses dois países que eu fiz de bicicleta. Eu fiz a mudança da Lituânia para a Romênia de bicicleta. Ou seja, já era tudo muito Não, mas excêntrico. peraí. Como é que você faz uma mudança com bicicleta? É uma Para carreira, você ou ter é uma ideia de quão carreira pouca... grande, ou você tinha pouca coisa que você vivia com É você. a segunda opção, Álvaro. Era assim, era a vida de estudante e eu tinha pouquíssima coisa comigo. Então eu fui com as minhas coisas, 2 mochilinhas pequenas, assim, 2 alforjes, né? E então era tudo muito excêntrico a história já começa assim, morando num país diferente, indo para outro diferente e fazendo essa viagem de bicicleta. Mas por que eu conto isso? Porque quando eu voltei para o Brasil em 2015, essa ideia de fazer algo com bicicleta que tinha nascido nessa viagem não saía da minha cabeça. Era assim, eu queria muito trabalhar com bicicleta. E eu queria muito trabalhar com bicicleta, não só no sentido esportivo, mas nesse lado pela aventura, pelo mapeamento de rotas, que sempre foi uma paixão muito grande para mim. Quando eu voltei para o Brasil, porém, eu tinha um porém que se chamava USP. Era para estar já no 7º ano da faculdade e eu não ia conseguir me formar. E então eu tive que fazer uma escolha no final de 2015, que foi ano que eu voltei, de tentar fazer vestibular de novo ou conversar com alguém para não ser jubilado ou, enfim, seguir o rumo que eu já tinha traçado para mim há alguns anos e começar a trabalhar com bike. E foi nessa desistência da USP, no 7º ano, que eu fundei o Aventrilha. Então, aí que começou toda a história de profissional de trabalhar com bicicleta, foi em 2016. Agora, disso você foi começar a fazer conteúdo em inglês e foi buscar um outro domínio e usa um domínio que é o .cc, que é o domínio de sites ingleses. Alguma história da conexão? Tem bastante ainda. O Aventrilha foi um blog no Brasil que acho que quem está ouvindo, talvez um ou outro deve ter ouvido falar ou lido até as páginas do Aventrilha, porque foi meu negócio principal, foi meu ganha-pão até 2 anos atrás, né? Então, eu escrevia basicamente conteúdo sobre mountain bike e rotas, e esse artigo que a gente vai falar hoje ele foi publicado originalmente nesse site. E eu só decidi parar com o conteúdo em português e começar a fazer alguma coisa em inglês quando eu me mudei para a Europa no final de 2021, depois que a pandemia arrefeceu um pouco. E ali eu já comecei a ver que já não. Eu tentei por um tempo manter o conteúdo em português, mas era a distância física, a distância dos meus parceiros, de com quem eu trocava ideia, e as empresas, e o mercado, e as novidades, e tudo que estava acontecendo, para mim começou a ficar uma distância mental também. E aí, nessa migração de Brasil-Europa, eu pensei assim, poxa, mas tem muita coisa que dá para aproveitar desse material que ou está em português e eu posso traduzir, ou que eu simplesmente posso deixar lá ainda em português como arquivo. Então, eu comprei um domínio que eu achei Sintra, meu sobrenome. Bom, então sintra.com não está disponível. .com.br está disponível. Ponto, isso aqui. Aí veio a calhar o CC. Então, aí tem esse novo site lá agora também. E disso, em 2016, você começou um trabalho de mapear as subidas do Brasil. O que te deu essa iniciativa, que é o motivo do nosso programa hoje, de falar das 100 subidas mais difíceis do Brasil? Então, a primeira versão que você publicou em 2016, eu imagino que você começou a pensar nela antes, né? Sim.
A verdade da verdade é que a primeira versão 1.0, até antes da 1.0 do Aventrilha, era para ser uma agência de passeio de mountain bike, na região de que eu sou original, que é Atibaia, perto de São Paulo. Mas aquela, assim, pela dificuldade logística, e eu era um empresário, era só eu, aquilo começou a ficar muito laborioso. E num dos momentos em que aquilo ainda estava acontecendo, eu achando uma forma de promover os eventos, eu comecei a pensar num blog. Afinal de contas, o meu passado, enfim, toda a minha trajetória é em produção de conteúdo, eu escrevo todo tipo de coisa, de música, arte, as 100 subidas mais difíceis do Brasil. Então, veio naturalmente a ideia de escrever coisas sobre bike para promover os eventos. Então, foi final de maio de 2016. Eu lembro ainda porque foi no dia do aniversário da minha esposa, então não tem como esquecer, foi 30 de maio. E eu escrevi eu fiz uma pesquisa, de fato, eu fui no Strava. Bom, dando um passo atrás. O que escrever para promover o meu evento? Vou escrever sobre lugares para pedalar. Mas que tipo de lugares para pedalar? Rota, Caminho da Fé e Estrada Real? Não. Vou fazer alguma coisa diferente. Vou tentar achar algo interessante para as pessoas quererem compartilhar e aprender. E aquilo ficou um pouco na minha cabeça por um tempo. Eu falei assim, será que tem algum lugar para achar a subida mais difícil do Brasil? Qual que será que é a subida mais difícil do Brasil? Eu sou apaixonado pelo Tour da França, como você ilustramente compartilha nas suas páginas também. Eu sei, inclusive, todos os vencedores do Tour desde o meu nascimento, que é 90, desde o Greg LeMond até hoje. Aí eu tenho que chamar o Leandro. O conhecimento enciclopédico e detalhado é com o Leandro, não é comigo. Não tem como competir, mas assim, algumas coisas do Tour realmente eu sou realmente apaixonado. Só que no Tour da França e nas grandes voltas tem esse conceito de subidas por categoria, 1, 2, 3, 4 e o fora de categoria, o HC. E cada uma dá uma pontuação, dependendo do tipo de competição, né? Das grandes voltas ou dos giros de uma semana. Se existe uma competição paralela, acho que os seus seguidores devem estar familiarizados, que é o Rei da Montanha. Uhum. Só que aquele tipo de metodologia eu nunca consegui entender por que uma subida. Eu vi assim no perfil da Altimétrico de uma etapa. 8% de inclinação, 13 km de. 13 km, 8% de inclinação, vai dar tanto de ganho. E categoria 1. No outro dia seguinte, uma subida com 7% de inclinação, 10% de distância percorrida, é fora de categoria. E aí, assim, aquilo sempre me chamou muita atenção. O primeiro tour que eu vi ao vivo foi em 2008, e naquela época Carlos Sastre ganhou. E naquela época eu já fiquei assim, isso é muito estranho. Um dia eu esbarrei num post de um cara comparando essa incongruência das subidas, a forma como elas são categorizadas. Então o cara realmente fez uma planilha, tal subida, tanto de inclinação, tanta distância, e é categorizado assim. Tal subida, assim, e é uma discrepância absurda, assim, não tem sentido aquela forma. Inclusive está no seu site, tá? Esse gráfico está no seu site, está lá no sintra.cc. Exatamente, eu copiei e colei esse gráfico que não foi eu que criei lá. E eu pensei assim, o que caracterizaria uma subida ser mais difícil que a outra? Bom, eu comecei a pensar nos critérios. Então, tem deixa eu ver o plano altimétrico. Agora, antes disso, não sei se você já ouviu uma lenda, que é a lenda que eu conhecia de categoria, que era o seguinte: nos primórdios do Tour de France, no meio do século XX, tinha lá aquele carro francês, o 2CV, que é icônico, que a capota de pano abre, que é um Peugeot, se eu não me engano, e que o critério é o seguinte: a subida que ele conseguia fazer de primeira era categoria 1, de segunda categoria 2, de terceira categoria 3 e de quarta baixa categoria 4. Então esse foi um critério. Não, é uma lenda que eu já ouvi de algumas vezes. Por que essa lógica de categoria e ela ser invertida? De que a mais difícil você só conseguia subir de primeira marcha no carro. A um pouquinho mais você conseguia subir de segunda, a terceira de terceira, quarta, e a maior categoria que você tinha que parar para empurrar. Inclusive, nós fizemos um programa sobre o Fausto Coppi, aonde fala de que teve uma subida que o Giro de Itália fez um contrato de seguro, que ela era tão difícil que o seguro cobriria, se um carro empacasse, podia jogar ele ribanceira abaixo para liberar a pista, porque o seguro ia pagar.
Então, eu acho que a gente vai buscar essas coisas que não tem uma lógica. Agora, é claro que quanto mais a subida está no final, esse critério hoje, essa lenda eu nunca consegui confirmar, mas eu já ouvi ela algumas vezes, mas de que uma subida no começo da etapa, ela tem uma categoria mais fácil do que essa mesma subida no final da etapa. O que faz sentido, convenhamos. Afinal de contas, está no final da etapa, o cara já cruzou 4, o nível percebido de subida pode ser diferente dependendo da posição dela. Agora, por outro lado, quando a gente entra no Strava e vê a subida 1, 2, 3, 4 e HC, fora de categoria, não importa a posição dela em nenhuma rota, ela sempre vai ter aquela mesma posição. E então, assim, veio daí. E assim, é muito interessante, na realidade, tudo que você está falando, porque tem uma razão por trás da categorização das subidas. Que hoje, primeiro, existe estrada asfaltada que é realmente muito bem asfaltada, e nos nas tours, giros e voltas antigas, muitos dos percursos eram realizados fora de estrada, como você bem sabe. Então, e hoje a gente tem as estradas que são muito bem asfaltadas, e todo o tour é percorrido em estrada asfaltada, com raras exceções de algumas etapas e alguns trechos de etapas. Mas, voltando ao desenvolvimento dessa categorização, por que não então pensar, ao invés de dar um título à subida, a ela é 1, ela é 2, ela é 3, ela é 4, simplesmente ranqueá-las? Essa está acima da outra e da outra. Então, eu comecei a pontuar cada valor que eu atribuí àquela subida, inclinação média, distância percorrida e altitude máxima, porque eu tinha que colocar alguma coisa que serviria como critério de desempate. E a superfície, evidentemente, porque asfalto e terra são coisas diferentes. Quando isso aconteceu, foi muito doido, porque assim, eu ia no Strava de segmento em segmento e copiava e colava numa planilha. Copiava e colava numa planilha. Copiava e colava. Foi um trabalho assim, Álvaro. Como diz um amigo meu, de chinês preso. De chinês preso. Assim, foi um trabalho... Foi muito trabalhoso. Porque você não consegue copiar e colar direto do Strava. Então, eu usava uma outra aplicação. Foi muito trabalho. E ali deu uma ideia. Eu falei assim, a maior fica essa aqui, evidentemente. E a segunda maior provavelmente é essa, a terceira maior. Mas teve muita coisa ali que eu não mapeei. Quando eu publiquei aquilo, eu não sabia a dimensão que aquilo ia tomar, da seriedade que as pessoas iam dar para aquela subida. Então eu postei, fui dormir e acordei no outro dia e meu site estava fora do ar. Já é a primeira versão de 16.5 ou a versão de 2018 que já tinha 100 subidas? 16.5. 16.5. Assim, pensa, caramba, eu sozinho tentando fazer evento de mountain bike, e na minha região, com 100 acessos no dia, eu tava dando louvor a Deus. Era assim, agora na igreja agradecer. E no mesmo dia 15 mil acessos e no outro 10 mil e o site estava fora do ar. E quando eu vi aquilo no Google Analytics, né, na ferramenta para ver quantas visitas tem um site, falei, não é possível. O meu site sofreu algum ataque, alguma coisa, não tem cabimento isso. Quando eu fui no Facebook, era muito doido ver como tinha viralizado o post. E estava em todos os grupos, e minha página estava cheia de mensagem, um monte de curtida. E aquilo foi assim, tem muito valor aqui e tem muita carência sobre esse tipo de informação. Aqui tem algo muito valioso. Eu não sabia naquela época, eu olhei isso olhando em retrospecto, assim, na época, eu acho que eu fiquei mais assustado do que toda essa conclusão agora racionalmente linda que eu estou dando. Assim, o que está acontecendo? O que isso quer dizer? E eu recebi muitas mensagens ao longo do tempo. Eu fiz muito conteúdo depois da Ventrilha também. Só que ficou essa ideia de, tipo assim, tem muita coisa errada, são só 5 subidas, e tem muita gente que escrevia, mas e a subida do Gavião Preto aqui, não sei onde? Mas não é possível que a da vovozinha não tá aqui, não sei onde. Mas e a minha, do elefante marrom? Cara, porque cada subida tem um nome assim, Álvaro. Tem subida que é assim, você não consegue achar o nome real dela, porque no Strava o segmento tem umas 15 subidas eram aonde o filho chora e a mãe não vê. Sim. Aí outros, na época, era Lula ladrão ou Bolsonaro não sei o quê. As pessoas nomeiam o segmento com a opinião política deles.
Em Romeiros aqui tem a clássica que é o tira-saia ou rasga-saia, né? Tem os dois nomes que se usam, mas assim, que não tem absolutamente nada a ver com o local, com a geografia. Exatamente, assim, é um apelido que as pessoas dão na região. E assim, e depois de toda essa... Essa é a primeira parte, né? Foi assim, de entender que aquilo era algo. Depois de 2 anos, eu resolvi fazer um material. Comecei, na verdade, antes, né? Mas em 2 anos eu lancei realmente um livro que chamava O Guia das 100 Subidas Mais Difíceis do Brasil. Infelizmente, era um e-book, mas infelizmente ele foi hackeado, assim. Em 2 dias alguém quebrou lá a senha e compartilhou e estava todos os grupos depois. Que foi uma coisa boa, porque criou um buzz muito legal sobre o meu trabalho. E eu parei de vender e comecei a compartilhar trabalho de graça. Mas desse processo, uma das coisas que eu ia fazendo era copiando e colando em uma planilha o nome de todas as subidas que as pessoas deixavam nos comentários. E a subida não sei daqui de onde. E eu não sei daqui de onde. Todo mundo acha que a subida que ele percorre é mais difícil do que as que estão no guia. Uhum. E eu ia colocando. Um belo dia eu resolvi consultar esse material. Eu vi que, de fato, tinha muita coisa muito interessante lá que eu não tinha pesquisado, que eu não sabia da existência, que não tinha segmento no Strava. E como colocar tudo isso num único material? E aí começou o projeto do Guia das 100 Subidas Mais Difíceis do Brasil. E aí foi assim, se aquele trabalho já tinha sido de chinês... Como é que você falou? Chinês esse, preso. Então, não, esse tinha sido, então, nem sei como nomear. Foi... De russo na Sibéria. De protestante russo na Sibéria. Nesse agora, nível. Uma coisa, e aí, você que está nos ouvindo, se quiser ir vendo a página, é sintra, com C de casa, .cc, casa a casa, e nos acompanhar, porque tem toda a metodologia que o Fernando usou, é um trabalho muito cuidadoso, que... Agora, eu imagino, Fernando, que uma coisa dessa não acaba, né? É que você subiu a primeira versão do 100 Subidas em 2018, mas eu imagino que todo dia alguém manda um comentário para você de correção e você entra lá. É uma obra que não vai acabar nunca, talvez. Exatamente. E uma outra questão, Álvaro, que faz com que a obra seja eternamente inacabada, é que um dos critérios que eu coloquei para incluir subida no guia, que eu usei foi todo baseado, ou muito dele baseado, na realidade, no Strava, é de que existia um número mínimo de ciclistas que deviam ter percorrido aquela subida para eu considerá-la. Porque o que acontece muitas vezes, e pesquisando eu percebi isso, é que uma competição, por exemplo, teve uma corrida de mountain bike, só que ela passou num trecho da subida que é num pasto, que é numa fazenda, que não tem acesso diário ao ciclista. Então tem aquele segmento com 25 pessoas que percorreram, todas no mesmo dia, e nunca mais ninguém foi lá. E aí quando eu entro no perfil das pessoas para ver, de fato, Copa, mountain bike, não sei das quantas. Então assim, eu tinha que entrar subida por subida para ver, de fato, se a subida estava aberta ou ainda não. Com isso, o que eu fiz? Eu limitei o número de pessoas que tinham passado por aquela subida para dar lugar à subida no ranking ou não. Então, tem 30 ou 50 subidas. No livro na página fala. Então, essa aqui pode entrar. O que acontece é que as pessoas conhecem mais caminhos e mais pessoas baixam Strava, e mais pessoas passam pelos lugares, então esse número vai crescendo. Subidas que eu anteriormente não incluiria porque tinham 10 pessoas que passaram por lá, hoje já tem 100. Então, eu tenho que sempre recorrer a essas anotações e ver se já passou, e aí eu dou ela lugar no guia. Agora, no site você classifica na versão atual, né? Porque esse é um trabalho que constantemente, talvez um podcast que vai ficar gravado na rede, alguém ouça daqui a algum tempo e esteja um pouco diferente. Mas em 2023, você tem uma classificação da primeira à 20ª e depois da 20ª à 100ª, 2 blocos. Então, vamos falar das 10 maiores um pouco. A primeira, a subida do Parque Nacional de Itatiaia, em Resende. O que você nos fala dessa subida? Ela tem 35,8%, com inclinação média de 5,5%. E mistura terra e asfalto. Essa foi a subida mais difícil de incluir no guia. Porque 5%, convenhamos, não é muita coisa. Não. E a segunda colocada, ela já tem um nível de inclinação maior. Então, foi na verdade essa primeira que foi a determinante para eu decidir qual seria a pontuação atribuída a cada número que a subida teria.
porque eu fui lá. E ela é muito difícil, ela é muito longa. E quando você chega no asfalto, você ainda tem um trecho enorme de terra. E eu vi, acho que alguém nos comentários recentemente deixou lá que o resto da subida que antes era fechada, que era dentro do Parque Itatiaia, já abriu. Então, assim, a subida aumentou. Você tem um segmento maior já. Então, é muito longo. Então, eu falei assim, eu quero que essa subida seja a primeira. Não porque eu gosto dela, que na verdade eu detesto ela, mas por razões diferentes. Então, qual que seria a pontuação para que ela permaneça nesse lugar? Então, foi dela para baixo. Tá. A segunda, Paraty-Cunha, essa eu com sofrimento conheço, são 17 quilômetros com 8,8, sendo que ela tem duas partes, né? Ela tem uma parte que é um asfalto tobogã, que é terrível, você está no inferno, É pior do que a você parte está no seguinte. inferno. E a seguinte, que é de aquele bloco de concreto, que é na estrada ecológica, que é um projeto excepcional. Então, ela tem dois pedaços, quase que iguais, né, de 7, 8 quilômetros cada um. E é engraçado, porque eu tive a sensação, quando eu estava descendo, eu desci antes de subir, que a parte da estrada ecológica ia ser mais difícil. Mas a primeira parte é muito pior. E, de verdade, eu pedalei com um amigo que teve que parar no meio. Eu também fui num passinho, assim, sobrevivendo com uma relação grande. E eu acho que muita gente que eu conheço já sofreu lá. Não recomendo se você não tiver de boa perna. Mas o que você fala sobre essa subida? Essa subida, Álvaro, a primeira vez que eu fui lá, eu desci ela em 2006. Eu fui de Cunha a Paraty de bicicleta com meu pai. E não era asfaltado, não era bloquete, era terra na época. E era assim, quem foi sabe, ela era muito Era de mountain bike e de esburacada, jipe para destruída. passar. É assim, eu acho que só um 4x4, né, principalmente na época chuvosa, que passava, né? Então a impressão que eu tinha daquela subida era mais difícil. Quando eu voltei lá muitos anos depois, com ela já naquele estado que você percorreu, ela é uma subida muito difícil ainda, mas pelo menos a superfície dá condições de você percorrer com quase qualquer bicicleta, vamos dizer assim. E é maravilhosa, convenhamos, né? É um dos lugares mais bonitos do Brasil, na minha opinião. E ainda na Serra do Mar, uma vizinha, que é a terceira, que é a subida da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro, também no estado de São Paulo. 20 quilômetros, 5,9 de inclinação e terra. E sabe o que é curioso? Você pega as 3 subidas, elas são saindo do Rio de Janeiro. E o que para mim, que uma vez eu ouvi uma história, isso já é um relato cultural, saindo um pouco do tema, que existia uma tribo, que era os Tupiniquins, e outra que era os Tupinambás, e eles eram os maiores rivais assim da região sudeste na época que os portugueses chegaram. Se alguém tem algum historiador aqui, posso estar falando um monte de groselha, mas até aí é onde que eu lembro. E a divisão territorial dessas duas tribos era Rio-São Paulo. E você vê que até hoje existe essa rixa paulista com carioca, fluminense, no caso. E o que eu acho interessante é que esse relé, essas 3 subidas, elas mostram claramente isso, porque essa região fronteiriça São Paulo, Rio, ou daquela região São Paulo, Minas, é extremamente montanhosa. Como pode ter uma Paraty-Cunha, São José do Barreiro e essa do Parque Nacional do Itatiaia? Então, acho que isso dá a dimensão de como aquela região é realmente fronteiriça. Se o Brasil fosse mais de um país, definitivamente ali seria uma região onde diversos países se encontrariam, porque é muita montanha dos dois lados. E foi uma região do escoamento do ouro, né, na época do Império, e a importância de Paraty. Então, essas estradas foram mais cuidadas e conservadas muito em função do escoamento do ouro de Minas até Paraty, quando ia para a Europa. Interessante. E depois teve o Caminho Novo, enfim. Né? A quarta no ranking, Estrada de Pedrinhas, em Gomeral, também no estado de São Paulo, Guaratinguetá. 12,9 com 9,15 de inclinação, também estrada de terra. E essa aí, na verdade, ela majoritariamente é percorrida na descida, porque ela é parte do Caminho da Fé. Então ela desce de Campos do Jordão, da Serra, sentido Aparecida. Então, você pega a descida, ela tem, assim, na época, né, milhares de percorridas, e a subida, muito menos, porque o pessoal está descendo. Eles estão, como o Caminho da Fé é de A a B, então aquilo foi um fato curioso sobre essa subida. A quinta, Pedra de São Domingos, em Córrego Bom Jesus, aí no estado de Minas Gerais, que são 13 quilômetros, 12,98, com 8,63 de inclinação. Também em terra.
Eu morei do lado ali. Durante a pandemia, eu morei 1 ano em Gonçalves. Quem me seguia mais um tempo também sabe dessa história. E a Pedra de São Domingos, você vê ela de qualquer parte ali da região, que já é montanhosa. Mas quando você chega ali, de carro, moto, jegue, do que quer que seja, ela é muito íngreme e é muito longa. Se você pega ela lá de baixo, do fundo mesmo, começa a subir, ela é muito, muito íngreme, muito longa, muito dura. O que eu acho interessante dela é que, diferente das outras, que você olha assim para cima, você não sabe muito bem onde é que você vai dar, porque você está cruzando uma serra. Essa não, você vai o tempo inteiro virar lá. Só pode ser ali, tem uma pedra com a antena lá, né? Então é interessante. Além disso, me lembra o Morro da Antena, que está aqui no ranking lá embaixo. Serra da Rochinha, aí Timbé, em Santa Catarina, 14 quilômetros com 7,2% de inclinação. Misto, terra e asfalto. E aí começa uma série de subidas, ela inaugura uma série de subidas em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Tem o Corvo Branco, em Grão-Pará, que é um objeto de desejo, com 11,9, 12, com 8,5 de inclinação. Serra do Faxinal, em Praia Grande, Santa Catarina, com 13,9, 6,8. Serra do Marins e Piquete, São Paulo, né? Então, com 12, 13 quilômetros com 7% de inclinação. Pico do Ibituruna, Governador Valadares, Minas, o lugar de voo livre, 8,4 com 10,7 de inclinação. Subida da Serra Nova de Campos, só para a gente estourou o 10, mas em 11º tem a subida da Serra Nova de Campos, que inclusive são 19,9 quilômetros com 5,09. Muita gente não recomenda fazer porque em vários trechos não tem acostamento direito, né? Mas vamos falar do bloco catarinense que você falou, que eu acelerei ele aqui. E assim, o bloco catarinense também, como você pode ver, os números são muito palheiros. Fugiu a palavra. Mas eles também parecem. Muito obrigado. Corretor em real time. Porque realmente, se você pega a Serra Catarinense, quem já foi ali naquela região sabe, ela parece assim uma mesa, né? E geograficamente ela é mesa, tem um nome, isso que eu não sei. Só que todas as subidas elas têm um perfil meio parecido, apesar de cada um ter sua beleza. Dessa região, a única que eu subi foi a Serra do Rastro, que não está nas top 10, se não me engano, ela é a 20ª. Mas são todas muito difíceis e longas, né? Aliás, essa é uma coisa curiosa. Quer dizer, não é tão curioso, eu tive o prazer de pedalar no Rio do Rastro, e você olha as fotos e tem aquelas caracóis, né, os switchbacks clássicos de subidas europeias que você não acha no Brasil. E eu diria que foi um sonho e uma decepção. Porque ao chegar lá, ela não é tão difícil. Porque, de verdade, ela começa a partir do concreto, que são 8 quilômetros, e é até um pouco enjoada, porque de vez em quando tem tráfego de caminhão e ônibus, tem hora que eles travam ali, então é uma subida que tem uma prova que fecha, aí ela realmente é 100% divertida, mas eu diria que o Morro da Antena, que o Morro da Antena que está aqui é Jaraguá do Sul, não é o mesmo Morro da Antena lá de Ubirici, né? Não, peraí, Ubirici... Não. É outro. Jaraguá fica mais ao norte do estado. Tá, porque tem o Morro da Antena de Ubirici, que foi uma subida duríssima de 16 quilômetros, eu fiz alguns anos atrás, e essa sim, ela é fascinante, e ela ainda tem um truque de que você está subindo, e de repente você vê a antena lá e fala, está chegando. Só que você não vê oculto que você tem uma descida e uma subida antes de chegar nela. Então você começou a relaxar as pernas, eu falei, não, calma, ainda tem sofrência. Mas o Rio do Rastro é uma que tem uma grande fama, o lugar é lindo e o mirante lá de cima é uma das coisas maravilhosas do Brasil, lá em Lauro Miller, em Santa Catarina, e está aqui fechando o ranking das 20, né? Exatamente. É uma surpresa para mim, eu percorri no evento fechado, né, no desafio da Serra do Rio do Rastro, que eu recomendo, na verdade, porque depois, no outro dia, quando a gente foi lá de carro, você vê que é muito trânsito, passa muito carro, então pelo menos tem o prazer de percorrer ela no dia que está fechado, mesmo que não vá para competir, ter essa oportunidade no evento para apreciar a subida sem o trânsito. Mas eu tive a mesma impressão que você, Álvaro. Para mim foi, não vou dizer decepcionante, porque uma subida ser mais fácil do que expectativa é prazer, na verdade. Mas eu esperava um up do uma coisa desse tipo, e não é. Ela é rolada.
essa é a E impressão tem que muito dá. trânsito de caminhão e ônibus, inclusive nas curvas tem limo, né? Porque tem uma água. Então, quando você desce, você tem que vir com muito cuidado, porque se você tomar um tombo ali é moleza. Exatamente. E quando a gente estava na descida da serra, que acabou o evento, você via gente machucada. Teve uns 2 casos de gente que assim que estava sendo atendida na volta já. Então ali tem que ficar esperto. Eu recomendaria percorrê-la no dia fechado. Acho que dá para desfrutar mais, mesmo que não vá para competir. Agora, Fernando, das 100, tem algumas que moram no seu coração, que você tem um carinho por essa subida. Você está hoje morando na Itália, então, portanto, você não vir só quando você visita o Brasil e marcar de encaixar um pedal, mas estudando, conversando e pesquisando dessas 100 subidas, quais 3 você destacaria? Assim, 3 subidas para você fazer antes de morrer, tipo aqueles livros clickbait. Boa. A primeira delas, eu tenho que dizer que é a subida da Pedra Grande em Atibaia, porque é minha terra natal. E eu não sei até quando vai durar, porque há já anos que conversam sobre asfaltar a subida, e ela hoje é inteira de terra. E assim, é um lugar... A laje da Pedra Grande, a vista da Pedra Grande não é um vale, né, mas para o estado de São Paulo, você consegue ver 11 cidades lá de cima. Eu subi aqui a Pedra Grande muitas vezes a pé, na minha infância, com meu pai fazendo trilha, mas também depois, quando eu comecei a praticar mountain bike, aí eu comecei a subir lá de bicicleta, então eu não tenho nem dimensão de quantas vezes eu fui lá com amigos ou sozinho. Mas é assim, que nem você fala do Morro das Antenas, que tem essa ondulação, você sobe, desce, sobe, desce, sobe, Aliás, ele está desce. aqui em Ela é assim. 59º. Ele está aqui em 59º. 59º. Não saberia dizer, obrigado. E então, recomendo. Primeira, com certeza, ela está no meu coração e é muito bonita e vale a pena. A segunda subida é Pico do Lopo, em Joanópolis, que é perto também, então vale a viagem, que não é da região. E ela acho que tem 2 subidas para o Pico do Lopo, que uma vem da vertente Minas Gerais e outra da São Paulo. Da de Minas Gerais tem os blocos, acho que é paralelepípedo, inclusive, boa parte da subida. Só que a de São Paulo, ela realmente, para mim, ela é mais difícil e elas são parecidas, quase a mesma posição no ranking. Então eu daria assim, tem 2 numa só, que é a subida do Pico do Lopo em Joanópolis, ou o pessoal chama também de Morro do Lobisomem, ou do Morro do Gigante Deitado, enfim, tem 1000 nomes. Né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, não tanto porque eu não faltei aula de geografia, é a falta de subidas fora do Sudeste. A maior parte delas está no Sudeste e no Sul. E óbvio que o Nordeste e o Norte, ainda por cima, são lugares muito mais planos. E a primeira é a 85ª em Castro Alves, na Bahia. Agora, será que tem algum fator socioeconômico? Ou seja, tem muita gente que pedala no Nordeste, que tem subidas no Nordeste, mas que as pessoas não usam Strava? Você considerou essa hipótese? Considerei. E ótima pergunta, porque na época, para algumas regiões ou estados, eu usei um critério de percorridas, né, de número de pessoas que passaram por ela menor. Então, por exemplo, tinha uma subida no Mato Grosso do Sul, se não me engano, fantástica, muito bonita, que não entraria no guia, mas que eu coloquei um asterisco e ela entrou. Agora já está sim, porque já mais de não sei quantas pessoas passaram lá. Mas na época eu coloquei um asterisco e publiquei ela, porque não faria sentido não incluí-la no estado que já não tem tantos participantes, não está lá. Então, eu não sei se seria questão socioeconômica, não tinha pensado nisso. No meu entendimento na época, era talvez pela densidade populacional ser menor e ter menos pessoas no geral. Então, foi essa a hipótese, e porque haveriam poucas pessoas que pedalariam nessas subidas. Mas como você não voltou na aula de geografia também, realmente não tem, né? Não são regiões muito montanhosas, a despeito de algumas partes do centro-oeste e do nordeste, não são regiões muito montanhosas. Sim, tem alguns lugares que fazer treino de subida é cruzar a ponte que passa em cima do rio, né? Porque você vai ter algum pouco de altimetria. Agora, Fernando, você chegou a olhar o ranking mundial de subidas? Então, dessas 100 subidas brasileiras, se elas ranqueiam entre as subidas mais desafiadoras do mundo? Assim, se você pegar a Europa, porque é onde tem mais dados do Strava,
As 5 primeiras, de novo, levando em consideração a questão do terreno, porque eu não cheguei a fazer esse cálculo aqui, a maioria das subidas muito longas são de asfalto, não é o caso do Brasil, que muitas são de terra. Mas, por exemplo, Itatiaia entraria numa longe 25ª, 30ª. Isso sem contar nenhuma outra subida do mundo, né? Só confrontando as brasileiras com as europeias. Agora, tem estradas no Tibete, nos Andes, em regiões que são acima de 5.000 metros, que aí não tem, é uma outra escala, assim, é muito longa e é uma inclinação absurda. Acho que no Paquistão é a subida que eu encontrei a mais difícil do mundo. É um lugar muito doido, que você sobe, é uma estrada, que é de terra. Agora, não sei se é o Paquistão. E lá em cima tem um deserto de gelo, porque é um dos poucos lugares do mundo que formou um deserto, então é arenoso, mas ela é sempre congelado, então uma areia cinza, branca. Se tivesse fotos no Google, assim, é um lugar que parece a Lua. É muito bonito, muito doido. Então tá lá, quem tiver aí vontade de estar lá, mas a mais difícil que eu consegui encontrar no Paquistão. E aí não tem comparação, assim. Não, Você mas aí precisaria pedalar no somar a lista gelo também, né? inteira. Você tem que trocar a roda, botar a roda com aquele cravo de ferro de andar no gelo. Assim, até para percorrer. E na América do Sul, se eu não me engano, é Alto de Letras, na Colômbia, né? Alto de Letras. E muita gente fala de Mendoza para o Chile também, mas por incrível que pareça, tem uma porção de outras subidas nos Andes que são mais difíceis do que ela, inclusive as colombianas. As colombianas e as equatorianas têm uma particularidade, e as peruanas também, mas as colombianas e equatorianas mais, que elas vão assim, e as argentinas e as chilenas, elas têm esse serpenteamento O mais. serpenteado. Então, como a subida de Vale Nevado, por exemplo, que muita gente faz um pedal por lá, né? Exatamente, essas mais renomadas dos Andes. Então, ali a inclinação diminui um pouco, apesar da distância ser maior. Então, algumas das colombianas ou peruanas, equatorianas seriam mais prestigiosas. Porque aí você coloca um fator da altitude que tem na Colômbia e tem também nos Estados Unidos, ali naquela região do Colorado, onde também, às vezes, você fazer uma subida de 20 quilômetros a 3, 4 mil de altimetria é a mesma coisa que você fazer uma de 80 saindo do nível do mar. A minha ideia inicial, Álvaro, era que o quesito altitude máxima, que muita gente pergunta o que é esse número altitude máxima? É porque no Brasil talvez não tenha tanta relevância você falar que a subida está a 2.000 metros. Mas se esse guia fosse aplicado a pedalar acima de 3.000, quem foi sabe que você já começa a sentir. 4, então, é muito alto. Então, assim, isso começa a ser relevante. A minha ideia inicial era que essa pontuação ela fosse exponencial. Então, a cada metro acima, enfim, ela vai de 100, de outras palavras, de 1.000 para 2.000 não é a mesma coisa que de 2.000 para 3.000, que não é a mesma coisa de 2.000 para 4.000, de 3.000 para 4.000. Eu queria incluir isso na pontuação, mas assim, na hora que eu fiz o cálculo, isso não teria quase relevância nenhuma para o Brasil. Então, eu deixei linear, mais 1 metro, mais 1 ponto, que para o nosso caso já serviria já seria o suficiente. Mas faria todo sentido para os lugares com altitude maior. Aliás, eu tive uma experiência no Colorado de fazer, não me esqueço agora o nome da subida, mas ali perto de Boulder, uma subida que não era longa, 25, mas ela terminava a 4.200 metros de altura. E teve uma brincadeira que a gente fez um contra-relógio individual, e que chegar lá em cima, assim, você pensava em ficar em pé, o seu batimento já subia 30. E isso é uma coisa impressionante, que só quem pedalou em altitude, principalmente acima da linha dos 2.500 metros, né? E aí, como você falou, começa a ser exponencial, é duro. Agora, uma subida que eu ouvi falar também é no Havaí, uma subida de 80, 90 quilômetros no Havaí. Não conheço. Que também é tida como, boa parte dela em terra, gravel, né? E lembrando só que o gravel é uma moda hoje, mas o gravel era como se pedalava até o meio do século XX, antes de ter asfalto, porque eram estradas militares, eram estradas de pouco acesso, e não tinha motivo de alguém gastar dinheiro da prefeitura ou do estado em asfaltar um negócio que passava uma carroça por mês. Mas uma subida que eu já ouvi falar que é desafiadora também e que acaba num lugar lindo, que é no topo do vulcão, no Havaí. Você que está nos escutando aqui, se já pedalou lá, faz um comentário. Se pintar à vontade também, pode correr no Google Voos e achar uma promoção. Agora, Fernando,
não dá vontade de... e hoje você trabalha com ciclismo, inclusive com... fala um pouco sobre a empresa que você trabalha, porque Então, tem eu a ver trabalho com hoje... toda essa pesquisa que você faz de rotas. Né? Sim, exatamente. Das consequências, vamos dizer assim, né, de ter parado de trabalhar com ciclismo em língua portuguesa, foi que eu começar em língua inglesa me abriu muitas portas, e uma dessas foi trabalhar na Komoot, K-O-M-O-O-T. Provavelmente alguém deve conhecer que vai te ouvir agora, porque, Sim. assim, principalmente na Europa, é uma empresa alemã, mas principalmente na Europa eles são muito fortes, e eles são mais focados na criação de rotas, né? Enquanto o Strava tem muito forte a parte de rotas que eu adoro, mas o foco deles é mais na parte esportiva, dos segmentos, da performance. E eu trabalho como editor de rotas aqui na Itália. Então, o meu trabalho é basicamente construir rotas e colocar na plataforma para mountain bike, ciclismo, gravel, enfim, cicloturismo, e dar recomendações e itinerários. Então, basicamente, eu continuei fazendo a mesma coisa. Fernando, queria te agradecer muito pela paixão, porque sem paixão você não teria feito o que você fez, e continuar mantendo vivo o 100 subidas mais difíceis do Brasil. E que você mantenha ele atualizado, que você tenha fôlego para receber o feedback de quem circula e atualizar ele. E quem sabe se anime de fazer o 100 subidas mais difíceis do mundo. Talvez exista alguma coisa similar, mas eu acho que com o seu olhar e com o critério que você desenvolveu, eu não conheço. Muito obrigado, Álvaro, da mensagem, do convite, de poder participar do seu podcast. É realmente muito bom ter essa conversa com a gente que gosta de bike também. Vou deixar anotado aqui, não sei se vai ser agora, mas essas coisas levam tempo, mas quem sabe, uma boa ideia. E todo mundo que está convidado a acessar o site, ver as subidas, e também deixar recomendações. Eu adoro quando alguém coloca lá, mas e essa subida? Porque realmente, de fato, pode ser que eu tenha esquecido de alguma outra. Então, realmente, como eu disse, é um trabalho que talvez não tenha nunca fim, e não tem nada de errado com isso, isso é algo muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado, Álvaro, pelo convite. Prazer e obrigado a nós, como ciclista, pelo trabalho que você fez e de nos dar esse mapa de onde a gente pode ir, subir e saber o que espera. Porque muitas vezes tem aquele amigo gaiato que fala, não, acaba logo ali, vamos começando, é um negócio de 15 quilômetros, e ele fala que são só 2, 3, né? Exatamente. Obrigado a você que esteve conosco até agora, e a gente tem um encontro marcado nos outros programas da Gregário, no Gregário Radio, no Gregário Tech e no Gregário Cycling. Fernando, muito obrigado. Arrivederci. Tchau.